Olá amigos, hoje vou estar fazendo um vídeo um pouco diferente. Vou falar um pouquinho do instrumento aqui, mais conhecido como escandalho super sexta, baixo amarelo, conservatório, que o pessoal chamava também. Então, existem outros instrumentos dessa época aqui, como a Guerrini, como a própria Juliette também, que fez instrumentos fantásticos, Mas hoje eu vou falar especificamente desse, o instrumento que eu tenho, então é mais fácil para eu também poder falar sobre e dar informações para vocês também. Então, até para a gente começar aqui, esse livro eu adquiri lá na Itália, com o Mirko Patarini, que é o dono da Scandale. A Scandale produziu esse livro aqui contando a história da Super Sexta, Aqui tem um CD também contando algumas músicas de maestros tocando com a Super Sexta. Então essa Super Sexta aqui que eu estou falando é o modelo antigo, tá pessoal? Não é o instrumento novo. Esse livro foi feito em referência ao instrumento da década de 50, 60, tá? Então as informações que tem aqui, que eu vou estar falando ao longo do vídeo, não são da própria fonte, São da própria Scandale mesmo que colocou nesse livro, tá? Então, é interessante falar que, não é porque, como eu falei antes, como eu tenho esse instrumento, que eu vou estar exaltando, Mas é importante falar dessa história, do que representa esse instrumento para os músicos do mundo do acordeon, Então tem instrumentos fantásticos, como eu falei, tem a Juliette, tem Guerrini, tem Delapé, tem muitos outros que tinham uma sonoridade muito forte da época, Mas como eu tenho esse instrumento aqui, acabei estudando, acabei conhecendo e gostando cada vez mais, quero ter essa oportunidade hoje de passar um pouquinho dessas informações para vocês, tá? Então, primeiramente, é interessante até dar uma volta no tempo e entender como que surgiu esse modelo Super Sexta, Como que foi a ideia, o projeto disso, Então, em 1946, a Farfisa, que é a Sociedade dos Acordeões 7000 Soprani e Scandale, de Silvio Scandale, fizeram essa junção na época, porque eles sentiam a necessidade de ter um instrumento de maior qualidade, de maior potência de voz, Então, essa ideia desses dois grandes artesãos surgiu, para ter um instrumento que fosse imbatível. Em 1948, os primeiros exemplares de Super Sexta foram produzidos, É difícil você dizer, mas onde é que tem um instrumento desse? É muito difícil você dizer onde é que tem. Mas a data precisa é essa, 1948. Mas somente em 50 e em 51 que ela foi para catálogo. Então ela começou a ser vendida nessa época, 1950 e 51, conforme o livro. Então esse instrumento, a estética dele, olhando aqui, aparentemente é igual a um instrumento novo, Você olha assim, tem muita semelhança, digamos, quem está conhecendo agora e conhece o modelo Scandale Super Sexta, novo, e vê esse, acha que é a mesma coisa, mas na verdade não é, Tem algumas diferenças aí que eu vou estar explicando no vídeo aqui também, tá? Então é o seguinte, esse instrumento, na época, ele foi produzido com madeiras de lei, A caixa dela, tanto da mão direita quanto da mão esquerda, é feita de mogno, O teclado dela, a base do teclado é feita de nogueira. O revestimento aqui do teclado é resina, Essa resina, na época, conforme está escrito aqui, ela saía uma coloração mais clara da fábrica, Ela não saía com essa cor marfim. Essa cor marfim aqui foi o tempo que fez, que ela ficou amarelada assim. Tantas como os baixos, mesma coisa. Então, a parte dos castelos também, interessante, eles usavam o pinho, o pinheiro italiano, do europeu lá, que eles tinham na época, que era uma madeira excelente, E as vozes,
que usava um aço suíço ali. O livro não especifica isso, né? Mas tem-se de várias pessoas que conhecem, entendem e gostam do instrumento, apontam para esse lado, né? Vou mostrar aqui alguns detalhes da estética dela que diferenciam do instrumento novo, né? Primeira coisa, a tampa. A tampa desse instrumento tem alguns detalhes aqui, ó, que ela vai afunilando, né? Já o instrumento novo ele é reto, ele não tem esse detalhe aqui. O florão inteiro, ele na própria tampa, ele não é sobressalente, ele foi feito na própria tampa. Somente essas partes aqui de acrílico que foram coladas em cima, mas o desenho dela é na própria tampa. O emblema aqui, o brasão, foi feito na época com ouro, né? Então eles derretiam esse ouro e colocavam aqui no brasão, né? Que diferencia também dos instrumentos novos. O letreiro dela é um metal mais forte, é um metal mais robusto. Então dá para perceber que esses detalhes vão dando diferença ao modelo atual, né? Uma coisa interessante também, a grafia desse registro aqui, ó, do harmonium, o instrumento novo é escrito com H, harmon, e esse antigo é escrito com A, harmonium. Então é uma grafia antiga, né? Então dá para perceber esses pequenos detalhes, né? O teclado também tem um pequeno espaçamento entre uma tecla e outra. Dá para perceber que o teclado do instrumento atual é mais junto, né? Ele não tem tanto esse espaçamento. Aqui um detalhe que é marcante desse instrumento é o detalhe do pezinho dela, né? Esse pezinho saiu nas séries M, que eu vou mostrar depois. Tem a tarjeta atrás dela, é série M, daí tem o número de série, né? Esse pezinho redondo era um detalhe muito bonito que era feito nesse instrumento aqui e nos modelos 2S e 4S. Também tinha no modelo Artist 6, que era o modelo da 7000 Soprano, também fabricada pela Scandale, que era a mesma fábrica, né? Então esses instrumentos saíam assim, com esse detalhe aqui, né? E os registros. Esses registros, hoje tem a Super Sexta Extreme, foi uma cópia daqui então, né? Esses 11 registros aqui foi cópia desse instrumento. Aqui na caixa do baixo, ela tem uma chave. Essa chave é uma surdina, que na verdade é um abafamento dos registros. Então ela tem 11 registros aqui. Quando troca essa chave, ela vai abafar esses 11, trazendo mais 11 registros diferentes, né? Claro, vai ser um som mais abafado ali, mas ele vai trazer uma sonoridade diferente. A própria escrita aqui da Super Sexta, passando a mão aqui, o dedo aqui, dá para sentir o relevo da peça, né? Que essa escrita aqui era um material um pouco mais resistente, um pouco mais espesso, né? Então é um instrumento, esse instrumento em particular, é um instrumento original, né? Foley é dela, afinação. Até pode ter controvérsias aí, porque pessoas que dão manutenção para o acordeon podem discordar, mas esse instrumento aqui não foi mexido. Então ela tem até alguns detalhezinhos de afinação, obviamente pelo tempo que ela tem, mas ela nunca foi afinada, né? Abrindo ela não tem marcas, sinais de chave, não tem troca de cera, nada, né? É um instrumento fantástico. Então, muitas dúvidas também surgem na questão assim: mas o instrumento novo, como é que é? É a mesma coisa? Eles produzem hoje um instrumento de muita qualidade, certo? É um instrumento muito bem feito. O material é um pouco diferente, óbvio, porque mudou, a gente sabe que passou muitos anos aí, o material já não é o mesmo, mas mesmo assim um instrumento fantástico, né? Então quem vai adquirir um instrumento de muita qualidade também, né? Mas tem a seguinte questão, daí você pede, mas qual que é melhor? Aí eu vou ter que puxar, né, a brasa para esse assado, porque
Esse instrumento é fantástico, tanto é porque é a lendária Super Sexta dos anos 60, anos 50, né? Essa sonoridade com o teclado mais, um som mais aberto, mais para fora, os baixos também com esse som mais aveludado e potente, é o que dá a diferença nesse instrumento, né? Algumas pessoas também podem dizer, mas e o que é esse instrumento aqui? Qual que é a diferença da 4S e 2S? Hoje eu vou estar falando especificamente desse modelo aqui, Super Sexta, tá? Só que, para não deixar também, a 4S, a 2S eram feitas na mesma caixa, no mesmo padrão, certo? O que diferenciava, lógico, era a tampa, a cor dos baixos ali. A 4S e a 2S não tinham essa chavezinha de trocar os registros ali na surdina, né? E elas têm alguma pequena diferença de som, tá? Apesar de ser semelhante, dá pra dizer que é a mesma coisa, mas tem uma pequena diferença, principalmente nos baixos, né? Essa aqui tem um pouco mais grave e a 4S solta um pouco mais agudo, né? Tem especialistas que falam que a 4S tem os castelos um pouquinho menores. Isso, né, o pessoal fala. Não está aqui especificado nesse livro, tá? O livro faz referência a esse instrumento aqui, tá? Então, é interessante porque o pessoal confunde um pouco. Mas essa aqui é a Super Sexta Conservatório. Não. Essa aqui é o modelo Super Sexta, tá? A Conservatório da época foi lançado em 1954, que o pessoal, teve um artesão da época que trabalhou para a Scandale, o Quagliardi. O sistema de baixo solto já existia na época, mas ele desenvolveu para a Scandale, certo? Então, com outros artesãos da fábrica, eles bolaram esse sistema e transformaram a Super Sexta, o mesmo instrumento Super Sexta, na Conservatório. Então a Conservatório é a que tem o baixo solto e o modelo Super Sexta é o baixo standard, tá? Aí o instrumento, mas esse instrumento aqui é de quando? Como eu falei no início do vídeo, não tem como precisar, não tem como dizer que ano que é, tá? Tem um modelo exatamente igual a esse no Museu de Castelfidardo, na Itália, tá? Lá dá para dizer que, até no livro aqui diz o maestro Gervásio Marcossignori, que era um fantástico maestro da época, e ele doou esse instrumento para um outro amigo maestro também, Adamo Volpi, em 53, 54, tá? Então, esse instrumento aqui pode ser dessa época também, tá? Pode ser. Aquele instrumento lá é igual a esse, né? Tem a mesma coisa no Museu de Castelfidardo, é idêntico. Então, eu falei aqui desses detalhes e tal. O pessoal também tem dúvida de até quando foi produzido esse modelo aqui. Esse modelo no livro não fala a data precisa, mas sabe-se que até o final da década de 60 esses instrumentos foram produzidos assim. Nos anos 70, esse modelo conservatório do baixo solto também continuou sendo produzido, né? Mas o material já não era o mesmo. Com a vinda dos instrumentos eletrônicos ali, esse instrumento perdeu um pouco da tensão dessa coisa assim de fazer o melhor. Então perdeu-se um pouco disso, né? Nos anos 70 já não era o mesmo instrumento. Também tem a Farfisa, Super Sexta Farfisa, que o pessoal comenta. Ela é do final dos anos 70, anos 80, né? É uma Super Sexta, mas nunca dá pra comparar com um instrumento desse aqui, né? Não tem como comparar. Ela tem caçoto, né? Mas não é a mesma qualidade de material, né? Então, esse instrumento, particularmente, eu adquiri há alguns anos, né? Toco com ele diariamente, nunca deu problema, então é um instrumento que tem qualidade, né? E é interessantíssimo falar isso aqui. Eu acho que ninguém nunca tinha feito um vídeo específico desse instrumento aqui, né?
É um instrumento fantástico, não tem dúvida. Aqui eu vou mostrar algumas ilustrações, né? Francesco Vicentin. Temos aqui mostra Silvio Scandali recebendo um prêmio em 59. Gervásio Marco Signori, que era um instrumentista, né, o maestro da época, que ele, até interessante, eu não tinha comentado antes, o modelo Super Sexta, o nome Super Sexta, foi ele quem teve a ideia, porque como primeiro exemplar feito da Super Sexta tinha 6 registros. Então o nome se deve a isso, né, a quantidade de registros baixos do primeiro modelo. E daí ficou, né, o modelo ficou esse nome aí, né. Então esse livro aqui conta histórias, tem uma entrevista até com o maestro Gervásio Marco Signori, que é interessante. Ele conta o período que ele estava junto também com esses artesãos da época, tendo as ideias para fabricar esse instrumento, né? Então isso aqui é de grande valor. Eu acredito que muitos músicos, ó, aqui, ó, interessante até essa imagem aqui, ó. Esse é o modelo de conservatório, certo? Então aqui tem uma chave, um registro no queixo, tá? A sequência dos registros do teclado não é a mesma que o instrumento aqui, a Super Sexta. E no baixo ela tem uns registros superiores aqui inteiros, não é que nem esse que é dividido, né? Então esse sistema de registro aqui foi particularmente, quem teve a ideia foi esse maestro aqui, Gervásio Marco Signori, né? Um instrumento fantástico que ele teve a ideia e tocou por muitos anos, né? E hoje a Scandali produz o modelo conservatório, né? Só que já não é mais na mesma caixa da Super Sexta, ela tem uma caixa maior, até por ser um instrumento de concerto, ela vai ter os castelos dos baixos maiores, né? Então aqui mostra algumas transcrições também de maestros que escreviam para esse instrumento, né? Entre outras histórias que tem aqui nesse livro, né? Se precisar mais alguma informação aí que o pessoal queira tirar dúvida a respeito, que eu acabei não falando, até o vídeo um pouco extenso, às vezes não lembro de falar tudo, né? Mas eu acredito que muitas informações aqui tem nesse vídeo, né? E fico contente de poder partilhar e falar desse instrumento que é fantástico, né? Que eu tenho um apreço muito grande. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida que tenham aí, a gente pode estar esclarecendo. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.